Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oliver aqui, vamos para mais uma análise, mais um estudo aqui para o mini índice e para o mini dólar para o dia 14, sexta-feira. Vamos embora, gente. Vou começar falando primeiro do que a gente viu hoje, tá? Vou mostrar dois tradezinhos que foram feitos. A gente usou a expansão. Hoje a gente teve a expansão de volatilidade muito boa hoje, tá? O índice veio para cá, gráfico de 2 minutinhos, abriu no gap de baixa. Se a gente for olhar no gráfico de 10 minutos, a gente vê que ele já começou com o movimento para baixo expandindo, tá? Então o que a gente fez? Pega o Fibonacci, projeção, traz para cá. E daqui a gente tem os nossos alvos, tá? Para quem tem dificuldade de colocar alvo, de achar o seu alvo no gráfico, dá para procurar aqui, beleza? Encontrou teu alvo, vai no gráfico de 2 minutinhos. Essa operação a gente pegou no alvo, beleza? E daí a gente tem o seguinte, olha só, a gente vem trabalhando no gráfico de 2 minutinhos na venda e acontece dele fazer esse movimento, ó, meio que uma bandeirinha, tá? Para romper. Só que o que acontece? Precisa romper. E ele não rompeu essa região, tá? Não foi rompida esta região. E logo em seguida o que acontece? Ele rompe essa região que ficou congestionado, esse range aqui, ó, nesse candle, tá? A gente entrou nesse candle na compra, com a projeção de Fibo. Projeção de Fibo para cima, pegou exatamente aqui no alvo. Na correção ele voltou aqui para corrigir exatamente aqui na região de 50% e também aqui nesta região aqui, ó, de topo, tá? Nessa volta que ele deu, que a gente pegou um alvo, que eu peguei meu alvo que estava lá em 137.200. Daí a gente tinha um outro alvo lá em cima, estava no 800, no 138 mil pontos, acabou indo na parte da tarde. A gente trabalhou muito com expansão de volatilidade. Voltou para onde? A gente tem que pensar no fechamento, no fechamento do dia anterior. Rompeu o fechamento do dia anterior, voltou no fechamento do dia anterior, fechou acima, veio corrigir novamente e daqui deu outra compra, beleza? Se não for olhar para isso, tá? Se tu não for olhar para isso, dá para ter operado figura? Como é que a gente acha uma figura nesse gráfico? A gente vê uma figura aqui, pessoal. Um topo, um fundo com um fundo mais alto, até aqui tudo bem, e outro fundo, um topo com um fundo mais baixo. Rompe aqui, a gente projeta o tamanho da figura, pega da onde rompeu, lembrando que a gente nunca leva a figura inteira, e daí a gente coloca para o nosso alvo lá em cima, beleza? Só que o que acontece? A gente não coloca lá em cima, assim como no gráfico de 30 minutinhos, esse alvo, como eu já tinha falado anteriormente, a gente coloca na base do candle, tá? Ó, na abertura e no fechamento, ó. Onde é que foi que ficou esse alvo aqui no índice, tá? Foi aqui, um pouquinho abaixo da abertura do fechamento e da abertura desses dois candles aqui. E ainda teve outro dia, se não me engano, foi esse dia aqui que eu marquei para vocês, ó, que o alvo iria ficar aqui nessa região, um pouco abaixo. E onde foi que o índice foi? Buscar essa região, beleza? É uma das opções de vocês buscarem alvos. Projeção de figura, lembrando que quase sempre nunca vai totalmente a figura. E o canal foi rompido. Isso aqui já foi falado, já foi trabalhado. Falei para vocês que rompeu. Tem alvo ainda para lá em cima, e tem a próxima região que está no 140.900, que vai ser exatamente
Não lembro onde eu marquei, mas a gente vai voltar um pouquinho para o topo. Tem ainda um pouquinho de espaço para subir. A gente alcançou, tá em dias que a gente está indo em alta no mini índice, e a gente está numa tendênciazinha de alta. Foi perguntado nos comentários aqui se o índice está em tendência de alta ou de baixa. Gente, no longo prazo a gente está caindo, no curto a gente está subindo, tá? Por quê? O que acontece? A nossa bolsa ela é indexada a vários fatores. Então tem o valor real e o valor nominal. Se a gente colocar, por exemplo, vamos colocar no Ibovespa, gráfico do Ibov, vamos colocar no gráfico diário. Jesus Cristo. Gráfico diário do Ibovespa. Tá, ó. Se a gente colocar o zoom, diminuir o zoom, a gente vai ver o que, ó? Claramente que a gente está subindo, não é mesmo? Está subindo, não tem como contradizer isso. Só que se a gente for olhar para o nosso índice futuro no gráfico diário, a gente está caindo. Que coisa estranha, né? E por que eu falei que no curto prazo a gente está em alta? Por conta disso, a nossa economia, o índice futuro, ele tem momentos que a gente está em baixa e existem momentos que a gente está, digamos aqui, em alta. Aqui eu estou no gráfico diário. Então, operar mercado futuro tu operar tanto na alta quanto na baixa. Então tem que saber qual momento que ele está em alta e qual ele está em baixa. Nesse momento a gente está em alta no índice, a gente está subindo, tá? Ó, a gente está indo, está subindo e tem regiões para ser alcançadas aqui em cima, beleza? A gente tem isso, mas no longo prazo, olhando para o nosso gráfico, a gente está caindo a economia real. Tanto é que vocês podem ver no EWZ, tá, pessoal? O índice que mede a nossa economia em dólar, tá? Que é isso que mede as nossas ações em dólar, o peso da nossa economia, a gente está caindo. Olha só, que é a crise do coronavírus, e a gente vem ladeira abaixo em dólar, economia real, a gente vem caindo, tá? A gente praticamente nunca se recuperou da crise que teve de 2008. Índice futuro a gente nunca se recuperou. Tanto é, ó, aqui foi a época da crise, que a economia subindo. Aqui foi a crise de 2008 e aqui foi quando a gente caiu. Aqui foi o coronavírus e aqui a gente, ó, continua caindo, ó, a gente está de lado. Até 2015 que a gente teve aquela recuperação, aí depois o mercado subiu novamente, mas agora a gente está caindo e futuramente a gente pode estar indo para essas regiões aqui embaixo, ó, tá? A gente pode estar futuramente indo para 92 mil pontos, para a região de 70 mil pontos, no valor real do índice. No Ibovespa a gente vai continuar subindo, vai continuar indo, mas tem vários fatores como inflação e outros indexadores na nossa economia que fazem com que distorçam. É tudo vocês olharem para o dólar, tá? Se a gente colocar para o dólar, dólar Petax, no Petax a gente pode até estar caindo, o dólar pode ter até baixado, mas ó, o melhor investimento que pode acontecer para vocês é investir em dólar, porque o dólar ele está sempre subindo, ó. Desde que foi implementado o plano real, o dólar só subiu. Eu acredito que tenha sido o melhor investimento que a gente tem na bolsa, é comprar dólar. Não existe data para comprar dólar, porque o dólar vai sempre estar subindo. Ah, mas eu poderia ter comprado aqui. Beleza, tu comprou dólar, mas ele continua subindo independentemente de onde tu comprar. Entenderam? Então tem esses ciclos. Aqui foi na época da eleição de 2022. A gente teve as campanhas, as notícias e tal, as crises, e isso é previsível. A gente consegue olhar isso pelo gráfico da economia real, tá? Tá indexado. Beleza.
Gente, é isso que eu quero passar para vocês, que no curto prazo a gente está subindo, esse ano a gente está subindo, provavelmente no próximo ano a gente vai ter mais uma subida, tá? Não sei se vai ser o ano inteiro ou se a gente vai começar a ter declínio aí no primeiro semestre, a partir do primeiro semestre do ano que vem, mas a tendência é essa, que a gente venha a continuar em baixa, mas no momento a gente está em alta no curto prazo, no médio, no longo prazo a gente está em baixa e no curto a gente está em alta. Gente, eu espero que vocês tenham entendido, tá? E é isso, pessoal. Boas operações a todos e fiquem com Deus. Eu tô com a minha voz já falhando. Abraço, tchau, tchau.